Crash das tulipas, crise das tulipas, tulipomania, febre das tulipas, bolha das tulipas. Independentemente do nome, essa é considerada a primeira bolha financeira da história da humanidade. Porém, outras bolhas especulativas surgiram, afetando, inclusive, algumas delas, economias do mundo inteiro, com desemprego, indústrias paradas, falências. Você sabe como identificar uma bolha? Nós vamos mostrar os 5 sinais de especulação no mercado financeiro. O Cafeína de hoje está diferente. Você vai ver isso e muito mais depois da vinheta. Simbora! Amiguinhos e amiguinhas, para quem gosta de história, hoje trouxemos um programa recheado. Falaremos da clássica história A Bolha das Tulipas. Essa foi, Doni, a primeira vez que se tem registro de uma bolha especulativa. O caso aconteceu lá em Amsterdã, na Holanda. O artigo responsável pela bolha foi nada mais, nada menos do que as famosas tulipas holandesas, elas que chegaram a ser trocadas até por casas e também por décadas de trabalho. Sim, isso aconteceu. E vamos entender num novo quadro. Senta que lá vem a história. A história começou em 1593, quando o botânico Carolus Clusius levou à Holanda bulbos de tulipa vindos de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, para plantar no seu jardim. Na época, as tulipas eram raras. Surgiu uma obsessão nacional pelo item, o que as transformou em símbolo de status. Quanto mais rara a tulipa, mais valiosa e cara ela se tornava. Por isso também o nome Mania das Tulipas. Especuladores de todas as classes sociais compraram e venderam até mesmo bulbos de tulipas que ainda não existiam, o que constituiu no exemplo mais antigo de contratos futuros. Isso porque um dos problemas do mercado de tulipas era a sazonalidade da planta e o tempo que demorava para florescer. Os bulbos levavam entre 7 e 12 anos para florescerem após serem plantados, o que limitava a venda da planta durante um longo período. E se não bastasse isso, a floração também era restrita, já que acontecia somente nos meses de abril e maio. Uma grande quantidade de trabalhadores vendeu tudo que tinha para investir no comércio de tulipas. Segundo o livro Crash, Uma Breve História da Economia, um único bulbo chegou a valer o equivalente a R$200 mil em valores atuais. Dizia-se que um bom negociador de tulipas conseguia ganhar 6 mil florins holandeses por mês. A renda média anual, à época, era de 150 florins. Na época, um bulbo de tulipa passou a ser vendido pelo preço equivalente a 24 toneladas de trigo. Os contratos de tulipa chegaram a ser negociados na Bolsa de Amsterdã nas primeiras décadas do século XVII. Muitos começaram a querer vender e realizar os seus lucros por não conseguirem inflacionar mais ainda os preços dos seus bulbos. Deu-se então início a um efeito cascata, o que estourou com a Bolsa de Valores. Os preços das plantas despencaram e milhares de holandeses ruíram financeiramente. As pessoas passaram a perceber que trocaram casas por um pedaço de vegetação. O governo holandês tentou intervir, interrompendo o Crash, oferecendo 10% do valor original de cada um dos contratos emitidos para honrá-los na Bolsa. Mas isso de nada adiantou, até porque ficou impossível esta restituição. E até hoje, os holandeses são receosos com contratos especulativos. Tá aí, quadro novo, hein? Cheio de novidades este Cafeína. Sammy Boy, você está vendo. E vem aí, o Cafeína 2.0. Mas eu tô gostando desse grande risco da gente permanecer em uma obra permanente. Olha só, uma bolha financeira é quando acontece uma supervalorização de um ou de vários ativos. Eles passam a valer muito mais do que deveriam num preço totalmente fora da realidade. A bolha das tulipas foi apenas a primeira da história que se tem registro, né? Outras surgiram depois e fizeram estragos. Vamos ver, Doni, 2 casos que ficaram marcados, inclusive já foram temas de filmes, documentários e livros. O maior período de crise econômica mundial ocorreu entre 29 e 33. Atingiu em primeiro lugar a economia norte-americana e depois se espalhou em seguida para a Europa,
África, Ásia e América Latina. Essa crise atingiu em cheio o sistema financeiro em uma fatídica quinta-feira. Foi dia 24 de outubro. Um dia de pânico na Bolsa de Nova York. Antes do estouro, esse era um momento de euforia e de muitas especulações, assim como na crise das tulipas. E no dia que estourou a crise, milhões de títulos foram jogados no mercado sem demanda suficiente. Preço das ações e dos títulos, muita oferta sem demanda, despencaram e milhares de pessoas perderam todo ou grande parte do seu patrimônio. Os efeitos da crise se espalharam pelo mundo e a economia de diversos países entrou em recessão. O desemprego disparou mundo afora. As falências se sucederam, milhões de trabalhadores perderam os empregos, o desemprego alcançou níveis altíssimos em vários países. Grã-Bretanha, 23%, Bélgica também, Suécia, 24%, Áustria, 29%, Noruega, 31%, Dinamarca, 32%, Alemanha, 44%. O comércio mundial ficou reduzido a 1/3 do que era antes de 29. O Brasil teve como principal efeito a queda drástica dos preços de café. O país era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo e o principal consumidor, os Estados Unidos. Já entre os anos 1990 e início dos anos 2000, outra bolha se formou no mercado. Foi a bolha da internet, também conhecida como bolha.com. As novas empresas de tecnologia de informação e comunicação da época registraram um boom em suas ações. No auge da especulação, o índice Nasdaq chegou a ultrapassar os 5.000 pontos, despencando tempo depois. O auge da bolha foi em 10 de março de 2000. Muitos economistas dizem que o estouro da bolha.com acabou preparando o terreno para a crise do subprime, ou bolha imobiliária americana, que aconteceu em 2007. Aliás, o filme A Grande Aposta, de 2015, explica a crise do subprime de uma forma didática e por um ângulo interessante. Fala a respeito de um grupo de investidores que percebeu que o mercado estava vivendo, aparentemente, uma bolha prestes a estourar. E esse grupo decidiu apostar contra o avanço dos preços, ou seja, apostar que em algum momento ia dar ruim, que os ativos do subprime iam derreter, e eles conseguiram ganhar rios de dinheiro com isso. E você sabe quais são as 5 fases de uma bolha? As bolhas costumam passar por alguns estágios comuns. Segundo o economista americano Hyman Minsky, especialista em crises financeiras, existem pelo menos 5 fases das principais bolhas. Fase número 1, deslocamento. Quando os investidores começam a notar e se encantar com uma tecnologia ou produto inovador. Eles enxergam uma oportunidade de investimento com retornos aparentemente fáceis. A segunda fase é o boom. Os preços começam a subir, no início de forma lenta, mas logo ganhando impulso conforme mais investidores vão entrando no mercado. A terceira é a fase da euforia. Nesse momento há uma sensação generalizada de otimismo em relação ao ativo e os preços disparam. A maior parte das pessoas sequer questiona a solidez por trás do investimento. A quarta fase, o lucro. Quem vende no auge dos preços consegue ganhar muito dinheiro. O problema é que pouquíssimas pessoas conseguem perceber os primeiros sinais da bolha e entender que é hora de começar a vender antes que ela estoure. A maioria segue para a quinta e última fase. O pânico. Ao perceber o dinheiro começando a ir embora, outros correm para também vender seus ativos e assim os preços despencam ainda mais rápido do que subiram. A maioria dos investidores acaba com um enorme prejuízo. Pois é, e você? Acha que estamos vivendo alguma bolha nesse momento? Qual ativo te preocupa mais? Conte pra gente nos comentários desse vídeo logo depois de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, hein? E a gente espera que essa revisão histórica atente todo mundo aos perigos, né? É claro que é muito fácil falar que é bolha depois que ela aconteceu. Mas o que eu posso garantir é que bolhas fazem parte da lógica de mercado, da economia. Então, não sei quando, mas teremos bolha e aí tem toda hora tem gente falando, olha, tem bolha nesse mercado, no mercado americano. Não dá para saber, mas vale aí a reflexão, conhecer um pouco da história e os estágios das bolhas. É isso e vamos agora para o Giro de Notícias.
Bernie Madoff, o responsável por uma das maiores pirâmides financeiras da história, morreu aos 82 anos em uma penitenciária dos Estados Unidos. O esquema de Madoff lesou cerca de 37 mil clientes de 136 países, incluindo o Brasil. O prejuízo foi estimado em 65 bilhões de dólares. Suas vítimas incluíram desde Steven Spielberg até o Prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel, que perdeu todas as suas economias. Segundo fato relevante, a Hering rejeitou a proposta de compra feita pela Arezzo. Segundo a companhia, a proposta de compra não atendeu aos interesses dos acionistas, nem da própria Hering. Mesmo sem shows e turnês durante a pandemia, a indústria musical e suas estrelas não deixaram de faturar. A Forbes publicou a sua lista anual com os músicos mais bem pagos do ano e suas fortunas. Diferente dos últimos anos em que Elton John, Jay-Z, Paul McCartney e Taylor Swift apareceram em todas as listas, este ano conta com Billie Eilish, Shawn Mendes, Jonas Brothers, Post Malone e Marshmello. Tudo bem, Doni, mais um Cafeína Under Construction ou em construção para melhor atendê-los. Muita gente está achando que o Cafeína morreu, mas não morreu, ficou mandando mensagem. Não, ele só saiu de um formato, está para um formato intermediário para chegar num terceiro formato. Porque nada é definitivo, então a gente tem ciclos. Então o ciclo do Cafeína 1.0 acabou, agora estamos no ciclo em construção e depois virá o 2.0, quem sabe o 57.0, não sei. Os nossos netos comandando as transmissões. O Pirilico já está treinando para isso. Valeu, tchau.